usina Caimã é construída em 4 blocos distintos. O primeiro bloco é composto pelo chassi e eu vou explicar a composição deles para vocês. O item número 1 é o silo e ele é composto de 2 compartimentos, ou seja, ele é bipartido. Existe uma chapa dividindo o silo em 2 partes. Esse silo, no total, ele agrega 1 metro cúbico. A capacidade dele é de 1 metro cúbico. Ou seja, um lado você vai pôr o material, o pó, e outro lado o pedrisco. Então ficaria meio metro cúbico para cada lado. Meio metro cúbico de pó e meio metro cúbico de pedrisco. Esse silo é equipado com uma esteira de arrasto. Essa esteira vai ser usada para dosar o material fino e o grosso dentro do tambor secador. O silo é composto de 2 comportas. Uma comporta o agregado fino e outra comporta o pedrisco. Essa coifa que hoje existe na entrada do tambor secador e no término da correia, a finalidade dela hoje é tirar o particulado em suspensão que é gerado pelo tambor secador mais a correia e retornar esse particulado lá para o ciclone. O ciclone vai ciclonar e vai retornar esse particulado que um dia poderia ir para a atmosfera para dentro do misturador e se agregar ao produto final. A usina Caimã é composta por 4 motorredutores. O primeiro deles é fixado na correia transportadora. O segundo componente do chassi é o tambor secador, que é composto pelos outros 2 motorredutores, conjunto de mancais, suporte do tambor secador, anel, corpo do tambor secador, calha de entrada, calha de saída. Dentro desse tambor secador existe um sistema de aletamento. Qual é a função desse aletamento? É levantar o material para que se forme uma cortina e essa cortina tome um fogo aonde vai secar esse agregado, a ponto de eliminar a umidade. Acompanha o tambor secador um queimador. A usina, ela é composta por 3 botões de emergência. Caso aconteça alguma coisa, algo inesperado, é só acionar esse botão. Para reiniciar a usina, é necessário destravar o botão. Aí você vai até o painel e começa todo o processo novamente. O segundo módulo que acompanha a usina é o conjunto misturador. Fica alinhado logo após a calha de saída do agregado. Após o alinhamento, nós vamos efetuar a fixação da cinta. É uma cinta metálica que vai ser fixada fazendo a ligação da bica de saída com a boca de entrada do misturador. Entre a calha de saída e o misturador foi fixado a cinta. É necessário que a gente vede entre a chapa da bica de saída e a cinta com silicone. Então injeta-se silicone tanto na parte de cima como também na parte de baixo. Alguns franqueados têm colocado borracha entre as bicas e a cinta. Não é necessário. O conjunto misturador é construído com 2 eixos. E nesses eixos vão o quê? Essas pás e braços. Existem pá direita, conjunto das pás direitas e os conjuntos das pás esquerdas. Braços e pás esquerdas. Você nota que eles vêm todos no mesmo sentido. Chegando num certo tempo, essa pá aqui
está montada diferentemente dessa daqui. Essa está olhando para trás e essa olhando para frente. Qual o motivo? Esses dois conjuntos montados para trás é para reter a massa asfáltica, para que haja uma boa mistura, ou seja, na linguagem dos usineiros, para que a massa não saia carijó. Pode perceber que essas duas palhetas que estão no braço direito, também no braço esquerdo, tem duas delas virando ao sentido contrário das que estão empurrando para frente. Essas duas estão empurrando para trás. Elas retêm a massa asfáltica. Vocês notam que lá tem uma entrada de material. Aquela entrada é o retorno do finos que o ciclone retém e volta junto com a massa asfáltica, dando maior qualidade ao produto. O misturador é equipado com dois sensores de temperatura. Um deles vai medir a temperatura da massa, que está bem fixado logo após a saída da massa. Então, com o contato da massa em sua haste, ele vai passar a leitura no seu painel. Da mesma maneira, existe outro sensor de temperatura na saída do tambor de secador e na entrada do misturador. Lá tem uma luva roscada, aonde você vai rosquear o sensor de temperatura e vai deixar ele instalado. Esse é o terceiro módulo que compõe a usina Caimã, ou seja, esse é o tanque de armazenamento de CAP. Ele serve para armazenar e também aquecer o CAP. Essa é a barra injetora de CAP. Após a conexão da barra de injeção do CAP dentro do misturador, nós temos 4 válvulas. Válvula de saída do CAP, válvula para sucção do CAP e aditivo, válvula para o retorno do CAP dentro do tanque e válvula para a injeção do CAP. E isso completa seu conjunto com um motor e uma bomba de engrenagem. Esse motor, juntamente com a bomba de CAP, de injeção de CAP, ele tem um controle muito fino no painel, que é feito através do inversor de frequência. Esse controle fino existente no painel é para que você, franqueado, consiga injetar somente o necessário de CAP para você ter um bom resultado na massa asfáltica. Nós vamos falar agora de um componente que compõe o tanque de CAP, que é a serpentina. Ela entra aqui, vai lá na frente do tanque, retorna e sai o chaminé. Junto à serpentina, para ter um bom aquecimento, nós temos um queimador aqui de aproximadamente 100 mil quilocal, para trazer a temperatura do CAP até a temperatura desejada. Para fazer a leitura do CAP, nós temos aqui um sensor de temperatura, que passará para você lá no painel qual a temperatura que o CAP estará aqui dentro. Abaixo do sensor de temperatura, nós temos um tampão, que é onde, caso haja necessidade para que você faça um esgotamento do CAP, é só você tirar essa tampa aqui de baixo para que o CAP saia. Esse é o chaminé, aonde saem os gases do queimador que aquece o CAP. Ele vai exatamente até essa altura, aqui na fábrica. Nós vamos falar do quarto e último bloco agora. Nós estamos falando do conjunto de filtragem que é o ciclone. Ele é composto da parte de ciclone, tubulação e exaustor.
particulado pesado e ele é conduzido por aquela boca até o misturador, através de um mangote e 2 abraçadeiras. Qual que é a função do exaustor? É puxar o particulado em suspensão, tanto da calha ou da coifa, como também de algum outro vazamento que possa ocorrer no tambor secador e na usina. Consequentemente, puxando todo esse particulado através daquela tubulação paralela que vai naquela unha que entra no ciclone, ele faz o processo de ciclonagem, porque o exaustor lá em cima está puxando o necessário, simplesmente o necessário, para que não haja particulado em suspensão perto do equipamento. Sendo assim, ele ciclona, o particulado pesado cai, é transferido para o misturador e dando mais qualidade, porque aí vai voltar o finos para dentro do misturador, se agregando e se misturando junto com o cap e com o agregado. Isso vai dar muito mais qualidade na sua massa. Sendo assim, ela vai ficar mais fechadinha. O painel vem totalmente embalado com plástico bolha. Ele tem um inversor de frequência com 2 tipos de regulagem. Um pelo potenciômetro, tá? E outro pela seta. Aqui você vai regular a velocidade da esteira, a velocidade desejada de acordo com a produção e também a temperatura do material. O outro inversor de frequência é para a injeção de cap, aonde você vai ajuste extremamente fino para a injeção do cap, mais ou menos cap, de acordo com a porcentagem exigida pelos manuais que a Único vai lhe fornecer. Essa lâmpada vai indicar painel energizado. Logo abaixo nós temos o botão de emergência. Em qualquer pane que aconteça na usina, ou acidente, ou necessidade de desligar totalmente a usina, você vai acionar esse botão de uma forma. Ele vai travar e parar todo o processo dentro da usina. Ou seja, tambor secador, misturador, queimador, esteira, bomba de cap, tudo vai parar. Na bomba de cap, existem 2 situações para você ligar. Ora injetando a hora que você está produzindo massa asfáltica, e a hora que você parar a produção, você vai inverter o botão e retornar. Esse botão vai ficar acionado por 2 a 3 minutos para que o cap que está na linha, ele vai ser todo retirado da linha e voltar para o tanque. Aí você vai até o tanque e fecha o registro. Logo abaixo tem um botão que indica falha do disjuntor. Qualquer disjuntor que entre em falha, esse botão vai mostrar para você ele aceso com falha. Tem um contador de tempo, ou seja, um orímetro, para dizer quantas horas a usina já trabalhou. E conforme vai trabalhando a bomba de cap, vai dar uma ideia de produção da usina para nós. Para ligar a esteira, nós temos o botão de liga e desliga. Botão verde liga, botão vermelho desliga. E para controlar a velocidade, ou é no potenciômetro ou na setinha. Para cima aumenta, para baixo diminui. O painel também é equipado com 3 controladores de temperatura. Ou seja, o primeiro controlador é do agregado. O segundo controlador é da massa asfáltica. E o terceiro controlador é do cap, é do tanque de cap. O painel de controle é equipado com 3 controladores de temperatura. O primeiro dele é do agregado. E ele já está travado e programado para trabalhar com o agregado até 130 graus. Caso o agregado ultrapasse essa temperatura de 130 graus, esse cara aqui vai cortar a chama do fogo para que o agregado não suba mais.
O agregado abaixando temperatura em torno de 3 a 4 graus, automaticamente ele vai autorizar o queimador a acender de novo. E essa ligação do fogo vai ser automática. Não precisa você ficar no painel ligando e desligando o fogo. Esse trabalho, esse controlador de temperatura do agregado, ele faz sozinho. O segundo controlador de temperatura é o da massa. Ele vai dar para você a temperatura que a massa está trabalhando, para que você tenha um bom controle da massa e a massa não esfrie demais ou nem aumente muito. O terceiro controlador de temperatura é o do CAP. Ele vai esquentar o CAP até a temperatura desejada, que vai ser de 130 graus. Atingindo essa temperatura, o que vai ocorrer? Esse controlador vai cortar a chama do fogo, para que o CAP não ultrapasse a temperatura de trabalho de 130 graus. Sendo assim, a hora que o CAP perder 5 graus de temperatura, ou seja, chegue na temperatura de 125 graus, esse controlador vai mandar uma ordem para que o queimador acenda de novo. A hora que o queimador acender, ele torna a começar a subir a temperatura do CAP, até novamente chegar a 130 graus. Chegando a 130 graus, ele vai cortar também o fogo novamente. Esse botão é o botão de liga e desliga do queimador do secador. É o queimador maior, do tambor secador. A partida ocorre por esse botão. Esse outro botão é o botão de liga e desliga do queimador do tanque de CAP. Para você dar partida no queimador, é por aqui que você dá a partida. Quando houver falhas, você vai ver que essa lâmpada vai ficar acesa, tanto essa como essa. Esse outro botão de baixo, do seu lado esquerdo, é o liga e desliga do tambor secador. Esse último botão, do lado direito, é o liga e desliga do conjunto misturador. Caso haja falha, as lâmpadas vão estar acesas. Em sua lateral, existe uma chave que vai energizar o painel. É a chave de liga e desliga de todo o controle. Então, antes de iniciar o processo de trabalho na usina, você vai deixar no 1. A hora que acabar o processo, desligou toda a usina, desligou todo o equipamento, vai embora, não vai fabricar mais massa asfáltica, volta no 0. Esse painel, existe uma informação muito importante nele, que ele é 380 volts, 50 amperes e 18 kVA. Com essas informações, você pode passar para quem vai fazer o projeto elétrico para você. Ou seja, esse nosso equipamento, a usina Caimã, não necessita de transformador para fora do galpão. A energia existente trifásica dentro do seu galpão já é suficiente para alimentar ela.